Muito bem, vamos agora para mais um exemplo, mais tranquilo, tá bom? Tá aqui uma questão, tá bom? Dessa vez eu não estou usando o gráfico. Se você perdeu, não assistiu a aula anterior, né? Você deve assistir do início, na introdução, e para você poder entender isso aqui, viu? Tá? Então tá aqui. Calcule a velocidade média da amônia, NH3, no intervalo de 20 segundos a 50. Tá? De 20 a 50. Então aqui eu tenho o tempo, né? Aqui embaixo é o tempo e aqui em cima é a minha concentração, certo? Em mol por litros, né? Mol por litros, tá? E aqui eu tenho uma reação, ó. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que observar se ela está balanceada. Se você fizer sem um balanceamento, vai dar errado o resultado, tá? Porque você vai precisar do coeficiente no final. Então aqui eu tenho 4 nitrogênio, aqui eu tenho 4. Tranquilo, né? Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12 hidrogênio. E ali eu tenho 12 também. Tranquilo. Segue em frente. Aqui eu tenho 10 oxigênio. E ali eu tenho 6 com mais 4, 10. Então ela está balanceada. Então, beleza, vou para frente. Agora, se não estivesse balanceado, eu tinha que balancear. Tá? Agora vamos para os nossos cálculos, né? A nossa fórmula para a gente calcular a velocidade é a velocidade média, é a variação da quantidade ou da concentração, né? Ele módulo, tá? Dividido pela variação do tempo. Que variação do tempo é isso? É um intervalo que a questão pediu, de 20 a 50. Essa é a variação, certo? Beleza, então vamos lá, vamos calcular. Sabendo que o delta é o final menos o inicial, tá? Então vamos lá. Se ele quer, comece logo, uma dica, né? Comece logo pelos tempos. Então, se eu tenho 20 e 30, então 20 e tenho 50. Esse é o intervalo que ele quer, né? Essa forma aqui a gente está vendo pela tabela, mas se for pelo gráfico, dá a mesma coisa. Ou vem um gráfico ou vem uma tabela. Então, se 20 está relacionado com 100 e 50 está relacionado com 40. Ou seja, eu tenho aqui na minha concentração já os valores e tenho no meu tempo os valores também. Só resta saber quem é inicial e quem é final para poder jogar na fórmula, certo? Então na minha fórmula, como é que vai ficar? A velocidade média, em cima fica quem? A concentração, a quantidade. Final menos inicial. Então, o inicial sempre aqui do começo do zero, né? Isso aqui está no cantinho do gráfico e aqui 120 está lá em cima, porque o reagente começa lá de cima, tá? Então, o reagente começa com 120 na reação toda, mas nesse intervalo ele começa por 100, né? E termina com 40. Por que termina com 40? Porque ele vai se consumindo. Então, o meu final é 40. Então, vai ficar 40, certo? Menos 100. Isso aqui em módulo, né? Eu já expliquei porque esse módulo. Porque se eu não fizer em módulo, vai dar um resultado negativo. E não existe velocidade negativa, tá? No tempo, eu tenho o meu inicial, se fosse completo, começava do zero. Mas como eu quero esse intervalo, o meu final é 50 menos 20. Tá aí, ó. Joguei na fórmula, agora eu vou calcular. Isso aqui vai dar quanto? 40 menos 100 daria menos 60, né? Mas como está em módulo, eu vou considerar 60. Ok?
50 menos 20 dá 30. Dividindo aqui, vou ficar com 4 com 2. Beleza? 2. Terminou? Não. O que é que eu estou calculando? Vamos calcular a amônia, não é isso? Ó? Ele quer amônia. A questão quer amônia. Então, na minha amônia, eu tenho 4 mols lá, olha lá. Certo? Tenho 4, meu coeficiente. Por isso que é importante você balancear. Então, como é que eu finalizo? Eu coloco 2 dividido por 4. Certo? 2 dividido por 4. Aqui o resultado vai dar 2, né? Até afastar um pouquinho aqui. Deu errado aqui. Beleza? 60 dividido por 30. O resultado lá. Então, deu 2 dividido por 4. Isso aqui vai dar quanto? 0,5. 0,5 o quê? Ora, 0,5 mol, tá vendo ali? Mol por litro vezes segundos, porque o meu tempo aqui é em segundos, certo? Aí está a resposta, 0,5. Tranquilo? Então, é dessa forma que aparece quando é uma tabela, né? Vou mostrar para vocês agora um gráfico, tá bom? Muito bem, vamos agora para os cálculos, a gente observando pelo gráfico, tá? Vamos entender o gráfico e vamos tirar os dados num gráfico. Então eu tenho aqui uma reação, tá? Que é o carbono mais o H2 gerando CH4, tá? E temos aqui meu gráfico mostrando o caminho da reação. Observe que os reagentes, eles estão separados dessa vez, tá? Você pode representar dessa forma também. E o meu produto, que começa do zero, né? Formando lá o CH4. Agora, a pergunta, né? Calcule a velocidade média do H2 no intervalo de 40 a 100. Então vamos lá, vamos identificar, né? Você sabe que a nossa fórmula é velocidade média, é a variação da quantidade da concentração em módulo, tá? Dividido pela variação do tempo, tá? Vamos botar esse tempo aqui em segundos, né? E aqui é a minha concentração. Ok. Então, você sabe também que esse delta aqui é final menos inicial. Não é isso? Foi assim que a gente aprendeu? Então vamos lá. Vamos identificar primeiro os valores, né? Para a gente preencher aqui, ó. Preencher aqui, tá? Então a gente tem, vamos começar pelo tempo, tá? O tempo inicial sempre é esse, ó. 40, né? E o final é 100, porque o tempo avança, o tempo não diminui. Então, se esse é final, é 40, aliás, 100 menos 40, não é isso? 100 menos 40. Aqui é o final e aqui é o inicial. Então, eu tenho aqui, identificando no gráfico, eu tenho 40 aqui e tenho 100 aqui. Agora eu vou ligar os pontos para me descobrir as minhas concentrações, né? Então no 40, o H2, que ele quer do H2, então é essa linha aqui. As outras pode desprezar, né? Então eu quero essa aqui. Então 40, ele vai bater aonde, ó? Bateu aqui em mais ou menos 35, né? Observe. 35 por aí, vamos dizer, 32, né? Mas vamos considerar 30 para ficar fechado, tá bom? Vamos considerar 30 para não ficar muito complicado para você. Vamos supor que ele bateu no 30, tá?
Isso quando é numa prova vem bem certinho, né? Porque eu estou fazendo aqui, mas vem bem certinho. Então, 40 tá para 30, certo? E 100 tá para quanto? Para 20, né? Observa aqui, ó. 100 para 20, não é isso? Então, eu tenho aqui meu inicial 30, tá? Então, eu vou colocar logo lá meu inicial 30, certo? 40 relacionado com 30 e 100 com 20. Então, é 20 aqui menos 30, certo? E agora eu vou resolver. Aqui vai ficar menos 10, só que aqui tem um detalhe, né? Aqui está faltando o módulo, né? O módulo. Então vai ficar 10 nesse caso aqui, certo? Seria menos 10, mas como a gente está trabalhando com velocidade, então a gente considera 10, porque tem um módulo. E aqui vai ficar 100 menos 40, 60. Certo? Tranquilo? Então esse resultado aqui vai dar aproximadamente, ó, 0,166. Esse resultado. Então, terminou? Não. Eu vou observar que a minha reação se está balanceada ou não. Eu devia ter feito isso antes, mas posso fazer depois. Porque agora que eu vou precisar do coeficiente. Então tem um carbono e tem um carbono aqui. Beleza. Tem 2 hidrogênio e tem 4. Então não está balanceado. Então eu vou colocar 2 bem aqui, ó. Não é? É isso? Então, como eu estou calculando o H2, então meu H2 aqui, ó, ele tem 2 de coeficiente. Então esse número aqui, dividido por 2. Certo? Que vai dar aproximadamente 0. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Aqui eu acho que dá. 0,0083 mol por litro vezes segundos. Então tá aqui minha resposta, né? Vai ficar 0,083 mol por litro vezes segundos. Certo? Ok? Ficou meio embaraçado, mas eu acredito que você entendeu, né? A gente faz a ligação com a concentração para descobrir quem é o final e quem é o inicial, para jogar dentro da fórmula, tá? E observar o módulo, né? Para não esquecer. E no final você vai dividir pelo coeficiente da reação, ok? Eu espero que você tenha aprendido. Na próxima semana nós teremos nossa Vazem 1, né? E o assunto é o que foi dado no terceiro bimestre, né? Lei de Réis, vai cair uma questão, vai também o cálculo da energia de ativação e a velocidade. E ainda tem outra coisa também, que são os fatores que interferem a uma reação química, tá? Nós vamos ver isso também, ok? Deus abençoe.